Eu sou a Ana e hoje estou aqui para falar um bocadinho sobre a faculdade e sobre aqueles livros que nós gostávamos mesmo de ler, mas que se calhar não vão conseguir. É a primeira semana de aulas e por isso, se vocês entraram este ano na faculdade e é a primeira semana para vocês, parabéns! Vão ver que vai ser uma semana de muitas emoções e vai ser fantástico, pelo menos esperamos que sim. Para os outros que já não é a primeira semana, como eu, por exemplo, que já estão nisto há algum tempo. Pronto, já sabíamos que este dia chegaria, não é verdade? Por isso não vale a pena chorarmos. Já. E há uns meses atrás alguém perguntou-me como é que uma pessoa lê mais na faculdade. E eu confesso que eu não sou uma mulher de ficar sem palavras. Mas, nesse momento fiquei. Porque... Como assim? Mas ninguém sabe. Eu achava que era conhecimento geral. Mas ainda há esperanças de lermos na faculdade. Eu achava que não. E quer dizer, já vou nisto já há 2 anos, não é? Vou agora para o 3º e último ano, se Deus quiser. E já cheguei à conclusão, e já aceitei, que durante a faculdade não se lê. Não vale a pena darmos consultórios. Não se lê. Então, se vem do secundário a achar que, não, eu na faculdade vou ler bastante, eu vou conseguir manter estes meus hábitos de leitura, vais ver. Eles dizem que não, mas eu sou diferente. Se acham que sim, esqueçam. Porque eu também pensei isso. Eu pensei, quando eu entrei, pensei, não, eu vou conseguir, eu leio bastante, eu vou conseguir manter isto. Mas a verdade é que não. E para quem acompanha os meus vídeos desde o início dos inícios, lembra-se que eu já cheguei a ler 70 livros num ano. E que hoje, se eu ler 30 num ano, já fico muito feliz comigo mesma, orgulhosa. Boa, Ana, assim é que é. Porque a verdade é essa. A verdade é que durante a faculdade tu lês os livros, pronto, se te apetecer, que são recomendados para as cadeiras, que tens que fazer, e depois tens ali aqueles momentos livres em que já não te apetece ler nada. Então, pronto. Porque a verdade é esta, e fiquemos já aqui assentes, que durante a faculdade não vai haver tempo para ler. E não é só que não haja tempo para ler, é não há vontade. Porque uma pessoa chega a casa com o cérebro feitinho, puré. Vamos aceitar já isto, ok? E agora eu vou passar a dar algumas dicas que eu uso para durante o semestre ler qualquer coisinha. Só assim para dizer que ainda consigo ler. A primeira dica, e aquela que para mim é mais importante, é criar tempo para ler. Porque toda a gente já ouviu aquela desculpa do eu não tenho tempo para ler, sou muito ocupada, sabes? E claro que sim, não é? Claro que somos todos muito ocupados. E a verdade é isso, nós estamos sempre muito ocupados. Estamos sempre a fazer alguma coisa, estamos sempre nas aulas, ou no trabalho, ou nas duas coisas. E quando damos por nós, o tempo foi-se, acabou, não há mais nada. E então é muito importante criar tempo para ler. Porque se não criarmos tempo para ler, esse tempo vai ser desperdiçado a fazer scroll no Facebook, que é o que acontece sempre. Claro que há momentos em que não nos vai apetecer ler, e se não apetecer ler, tudo bem, temos que aceitar isso. Também não somos de ferro, não é verdade? Passamos o dia todo sentados, com os rabinhos nas cadeiras, a ouvir os professores. Chega, ok? Agora o meu cérebro merece fazer scroll down no Facebook, ok? Mas acho que é muito importante criar mesmo hábitos de leitura. Eu, por exemplo, adoro chegar ali a uma certa altura da noite em que eu desligo o computador, tomo banho, janto, faço essas coisas habituais e venho para a cama e leio durante mais ou menos uma horita. E eu adoro fazer isso, porque primeiro lembra ao meu cérebro que já acabou por hoje. A internet está desligada, os Facebooks da vida, as mensagens acabaram quase, o meu cérebro começa realmente a descansar e depois ele começa a perceber, espera, se calhar entretanto vamos dormir. Eu realmente já noto as semanas em que eu leio 1 hora antes de dormir das semanas em que eu não leio. Porque nessas semanas em que eu leio eu sinto-me mais relaxada, sinto que vou dormir mais calma, com menos pensamentos, enquanto nas semanas em que eu não leio, eu normalmente estou a pensar, ok, tenho que fazer isto amanhã, eu tenho que terminar este trabalho, vou ter que entregar não sei onde, e depois a não sei quantas horas tenho que ir não sei onde, e o meu cérebro está sempre a pensar, e então eu vou dormir ainda a pensar nisso. E o importante é só encontrar uma hora certa para vocês e que resulte. Para mim é antes de dormir, mas há pessoas que preferem fazê-lo de manhã ou à hora do almoço, é só mesmo encontrar ali um momento. Outra coisa muito importante também é ter sempre um livro connosco. E eu não me refiro aos livros físicos, vá lá, chegámos à faculdade, nós já nem manuais temos, pelo menos eu não. Então eu refiro-me mesmo a ter uma aplicação no telemóvel em que tenha livros lá. E eu uso a minha aplicação que veio com o telemóvel, que é a Play Livros, e eu adoro-a, é fantástica, e está sempre lá. Eu tenho sempre lá algum livro que eu sei que eventualmente gostava de ler, e se houver aqueles momentos mais mortos, por exemplo, quando estou à espera do autocarro, ou mesmo quando estou a ir para a escola do autocarro, ou durante o almoço, não tanto, intervalos não há, né, na faculdade, como todos sabemos,
E mas também acontece nas aulas. Às vezes nas aulas uma pessoa vai lendo qualquer coisinha porque senão adormece. Um método-chave para mim durante a faculdade é ouvir audiobooks, porque eu confesso que muitas vezes eu não consigo estar atenta e, por exemplo, abrir o livro e ler. Não consigo, porque já estou tão cansada, a minha vista está cansada, o meu cérebro está cansado e eu não consigo parar quieta e ler, muitas vezes. E então o melhor para mim é ouvir o audiobook. Eu posso estar no computador, tenho 30% do ecrã com o e-book do livro e depois tenho os 70% no Facebook ou fazer outra coisa qualquer, normalmente estou a fazer, e assim eu vou ouvindo o audiobook e vai assimilando, não é? É tão melhor, porque eu consigo ler, consigo assimilar e consigo ser produtiva. E eu sei que muitas vezes é muito complicado para nós, no final do dia, descansarmos e lermos mais qualquer coisinha, porque nós já estamos tão fartos de ler, já chega, não? E então o audiobook é o melhor formato para mim nesse caso. E muita gente me pergunta, Ana, onde é que vais buscar os teus audiobooks? Como é que lês audiobooks? Há o Audible, que é um serviço de subscrição que se paga $15, mais ou menos, por mês, e tu tens direito a um audiobook por mês. E depois também há o Scribd, que é também um serviço de subscrição que pagas $9, uma coisa assim, acho eu, por mês, e que tens direito a um número ilimitado de audiobooks e e-books, embora eu saiba que esse número ilimitado também é limitado. Mas pronto, e até eu vou deixar os links na descrição se vocês quiserem se juntar a algum deles. Outra coisa muito importante é não se metam em calhamaços, ok? Não se metam a ler Outlander durante o semestre, porque não vai correr bem. A menos que vocês sejam daquele pessoal que lê o mesmo livro durante 6 meses e não se importa, aí, opa, e não digo mais nada. Mas são como eu e se passam 2 semanas a ler o mesmo livro, já começam a ficar assim um bocadinho vesgos da vista. Não vamos fazer isso. Para além disso, é muito importante no final do mês uma pessoa pensar para si mesma e dizer: eu este mês li 2 livros. Orgulho, sabes? Do que, e em paralelismo, dizer: eu este mês comecei Outlander. Estou tão orgulhosa. Sou diferente, não sou, porque são coisas diferentes. Eu sei que não vai correr bem. Não vai correr bem, eu vou ficar estressada, eu vou demorar bastante tempo a ler aquilo e realmente não vai me irritar, porque eu não consigo estar muito tempo a ler o mesmo livro. Começa-me a fazer o curto-circuito, estão a perceber? É mesmo um defeito meu. Mas é muito importante ler livros mais curtos, porque no final do mês é importante nós sentirmos que conquistarmos alguma coisa. E outro fator muito importante é ler os géneros que vocês gostam. Não se metam a ler géneros que vocês gostam, mas não vos cativa de alguma forma. Leiam aquilo que vos interessa, aquilo que realmente vocês adoram. Eu, por exemplo, no meu caso seria fantasia, seria romance contemporâneo. São aqueles livros que eu sei que vão-me sempre manter cativada. E mais do que isso, aqueles autores que eu sei que não tenho um momento morto neles. Por exemplo, eu neste momento leio muito Charlaine Harris durante a faculdade, porque são livros curtos, são livros viciantes, em que está sempre a acontecer alguma coisa e que eu consigo ler bastante rápido durante a faculdade, mesmo quando estou ocupada. Sarah J. Maas é outra das minhas escolhas também, embora ela agora ande a publicar livros que são uns calhamaços, e então eu não leio durante a faculdade, mas adoro-a. Morgan Rhodes também, Neil Shusterman também é um autor que eu descobri há muito pouco tempo e que adoro, Cassandra Clare também é muito viciante. Então é basicamente encontrar aquele autor que resulta para vocês, aquele autor que vocês sabem que conseguem ler os livros dele num ápice. E para mim isso é muito importante. E outro método que resulta muito bem para mim, mas que pode não resultar para vocês, é participar em maratonas ou participar em objetivos gerais. E eu não digo participar em maratonas o semestre todo, porque para mim isso é impossível. Eu sei que chega ali uma altura do semestre em que o meu curso é muito prático e então um mês antes de acabar o semestre eu sei que todos os trabalhos, todas as frequências que eu tenho que fazer são para aquela altura do mês. A partir dessa altura eu não consigo ler, não consigo participar em maratonas, não consigo fazer mais nada. É uma realidade. Mas eu gosto muito de, por exemplo, na altura de setembro, na altura de outubro, em que as coisas ainda estão a começar, especialmente se forem calores, as coisas ainda estão a começar devagarinho e tal. Eu gosto de participar em maratonas porque mantém-me motivada, mantém-me interessada. Eu sei que é aquela semana em que eu trabalho muito para conseguir ler aqueles livros, mais do que normalmente lia, e motiva-me. Outra ideia é também juntarem-se, por exemplo, ao objetivo do Goodreads, que é ler, por exemplo, X livros no ano. Eu, por exemplo, queria ler 30 livros este ano, já li, então aumentei o meu Goodreads para 35, e se eu continuar a ler e
esperemos que sim, não é verdade, eu vou continuar a aumentar e vou tentar sempre superar-me, porque essa é a ideia, não é? E então, para mim isso resulta, mas eu sei que há muitas pessoas que não conseguem ler sob pressão e em maratonas, fazem muita confusão. E a última dica é uma dica muito importante e que é uma muito fácil de fazer, mas que demora, e que é aceitar que não vamos ler tanto como líamos no secundário. É aceitar que as coisas mudam, que nós mudamos a nossa vida, que nós evoluímos enquanto pessoas, enquanto profissionais, e a faculdade é isso mesmo, é nós tentarmos evoluir e aprender o máximo durante aqueles anos, e se nós tivermos que pôr de lado os livros e as leituras, vai ter que ser, e não há mal nenhum nisso, e não vale a pena nós no final do mês ficarmos desiludidos connosco mesmos e pensar, este mês não fiz nada de jeito, não li nada, porque de certeza que por não lerem nada, vocês fizeram alguma coisa de jeito. Eu lembro-me no meu ano caloira, custou-me bastante, porque ainda havia muito pessoal que estava no secundário que eu acompanhava e que liam tanto, e eu não conseguia ler, e eu não conseguia explicar às pessoas porque é que eu não conseguia ler, porque só quem entra para a faculdade e quem está na faculdade é que consegue perceber o quão consumidor de tempo a faculdade é, e o consumidor de células cerebrais aquilo é. Então, o mais importante é mesmo aceitar que isso é uma realidade, que é o que vai acontecer. E se eu não consigo ler 7 livros no mês, eu leio 3. E não há mal nenhum, porque eu estou a investir no meu futuro, eu estou a investir enquanto profissional e enquanto pessoa, e é isso que importa. E bom, pessoal, estas foram as minhas dicas para ler mais durante a faculdade, embora nós todos saibamos como uma realidade universal de que na faculdade não se lê tanto. E está tudo bem, não vale a pena chorarmos, não vale a pena culpabilizarmos e não vale a pena ficarmos estressados com isso. É uma realidade e vamos apenas aceitá-lo como isso, ok? Digam nos comentários se vocês tiverem alguma outra dica para como lerem mais durante a faculdade, ou se até conseguem ler, e como vocês sentem que ficaram da diferença de quando liam no secundário para agora. Eu confesso que eu no primeiro ano isso custou-me bastante não ler tanto, mas agora consigo aceitar e consigo fazer o melhor da situação. E vou lendo e vou ficando bastante orgulhosa dos 3 livros que eu leio por vez. Por isso, digam nos comentários o que é que vocês acham sobre o assunto e vamos no próximo vídeo. Adeus!